Enredo, espaços e simbolismos. A narrativa de Akira, 1988, dirigida por Katsuhiro Otomo, constrói uma paisagem simbólica de destruição e regeneração, em que o colapso de New Tóquio representa o retorno do reprimido coletivo. À luz da psicologia analítica de Jung, a cidade reflete um inconsciente coletivo traumatizado pelas marcas da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto Nuclear. A violência desenfreada, as instituições falidas e a obsessão por controle governamental expressam uma sombra coletiva não integrada, alimentada por décadas de repressão histórica e tecnológica. Tetsuo, protagonista trágico da obra, encarna a sombra que emerge de um ego frágil, recalcado pela submissão e humilhações acumuladas. Sua transformação monstruosa e a corporificação do arquétipo da sombra em sua forma mais destrutiva. O poder dissociado da consciência, dominado pelo complexo de inferioridade e grandiosidade compensatória. A explosão interna do personagem é ao mesmo tempo psíquica e social, uma falha no processo de individuação. Os espaços urbanos de Neo-Tóquio funcionam como mapas do inconsciente coletivo. A estética claustrofóbica de corredores sujos, ruas iluminadas por neon e prédios decadentes representa a sobreposição de personas desconectadas da totalidade. A cidade é um palimpsesto que encobre um trauma originário, a explosão de Akira, e, como tal, vive em constante repetição compulsiva. O estádio olímpico abandonado, local onde os restos de Akira são mantidos, configura-se como o ventre simbólico do inconsciente profundo. Sua forma circular remete ao mandala e ao uroboro, arquétipos da totalidade e do eterno retorno. Que envolvem brinquedos distorcidos, sangue e carne em expansão, remetem a mitologias de desmembramento, como o mito de Tiamat, onde o caos primordial dá origem à ordem. Essas imagens são expressões visuais de uma psique desorganizada, onde os limites entre o eu e o outro se desintegram. A trilha sonora, que mescla cantos tradicionais e sons industriais, acentua a dissonância entre o sagrado e o profano. Ela funciona como o ritual sonoro de um processo de iniciação que fracassa. Ao invés de transformação simbólica, temos a inflação do ego. A tentativa de transcendência colapsa por falta de estrutura interna. Os figurinos padronizados, sobretudo os uniformes escolares, simbolizam a anulação da individualidade, enquanto os trajes clínicos e as tatuagens numéricas das crianças psíquicas evocam arquétipos da desumanização e do sacrifício. As crianças funcionam como seres liminares, depositários de um saber ancestral e, ao mesmo tempo, vítimas de experimentações cientificistas. A mitologia de Tetsuo dialoga com a tragédia de Faetonte, que ao tentar conduzir o carro solar do pai, provoca destruição. Tetsuo, ao tentar acessar poderes divinos sem maturidade psíquica, implode. A busca por Akira assemelha-se à jornada pelo Graal, onde o objeto desejado não pode ser possuído sem sacrifício e cuja revelação leva à dissolução do ego. A abordagem comportamental de Skinner permite interpretar os ambientes de Akira como sistemas de reforço moldadores de respostas violentas e disfuncionais. Os comportamentos dos personagens, longe de serem produtos da vontade autônoma, são resultados de contingências ambientais específicas, reforçadores sociais e esquemas intermitentes de punição e recompensa. No ambiente escolar, a negligência institucional e a falta de reforço positivo configuram um contexto de extinção social. O bullying sofrido por Tetsuo funciona como punição contínua, enquanto sua entrada na gangue fornece reforço positivo em forma de pertencimento e respeito. Essa contingência fortalece respostas agressivas como meio de evitar estímulos aversivos e buscar reforçadores sociais. Os laboratórios militares, onde Tetsuo é submetido a testes, funcionam como ambientes de reforçamento intermitente. Cada sucesso em desenvolver habilidades psíquicas aumenta o acesso a novos níveis de poder, funcionando como esquema de razão variável.
A ausência de punições consistentes reforça a ideia de impunidade e incentiva a escalada comportamental. O estádio olímpico, além de símbolo arquetípico, atua como estímulo aversivo condicionado. Sua associação com eventos traumáticos e seu isolamento espacial geram respostas emocionais intensas nos personagens, como medo e hostilidade. Esse estímulo ativa comportamentos de ataque como forma de escape e tentativa de É uma controle. distopia moldada por reforçadores generalizados. A violência é culturalmente reforçada por meio da mídia, que glorifica protestos e destruição. A impunidade estrutural, acesso fácil a armas e drogas, age como estímulo discriminativo que sinaliza a viabilidade do comportamento violento. As zonas empobrecidas da cidade operam como operantes estabelecedores. A escassez de recursos aumenta o valor reforçador de pertencer a grupos marginais. A militarização da cidade, justificada como mecanismo de controle, é reforçada negativamente pela supressão temporária do caos. Contudo, tal controle não altera a função do comportamento violento, apenas desloca seu foco. A ausência de reforço positivo por comportamentos cooperativos ou empáticos reforça padrões antissociais. Crianças psíquicas, tratadas como ferramentas, não recebem reforços afetivos, apenas reforçadores funcionais. Experimentos bem-sucedidos. Isso extingue qualquer comportamento que vise conexão emocional. Por fim, a indústria tecnomilitar de Neo-Tóquio representa o reforçador generalizado que perpetua o ciclo. A manutenção de experimentos psíquicos, o controle da mídia e o investimento em contenção reforçam um sistema que, embora disfuncional, é mantido por contingências altamente resistentes à extinção. E fechamento reflexivo. Tetsuo representa o arquétipo do órfão que se transforma em monstro numa trajetória de individuação interrompida. Sua fragilidade inicial e a inveja latente frente a Kaneda são expressões de um ego não consolidado. Ao despertar seus poderes, ele não realiza um processo simbólico de integração, mas é possuído por um complexo autônomo que o leva à inflação e ao colapso. Sua persona de submisso esconde uma sombra marcada por ressentimento, impotência e desejo de dominação. Ao incorporar poderes destrutivos, sua sombra projeta-se sobre o mundo externo, transformando-o em campo de batalha. O impulso de destruir Kaneda reflete o desejo de eliminar o espelho de sua inferioridade. O ânimos de Tetsuo, não integrado, aparece como força compensatória que o lança à rivalidade com figuras masculinas. A moto vermelha, símbolo fálico de poder e liberdade, torna-se objeto de apropriação simbólica em sua tentativa de superar o rival. Sua falência como sujeito maduro se dá na incapacidade de simbolizar essa tensão em forma de transformação. No estádio, diante dos restos de Akira, Tetsuo confronta não um redentor, mas fragmentos. O self, em sua totalidade, não pode ser acessado sem o sacrifício da onipotência. Sua mutação corporal grotesca é o equivalente físico de uma dissolução psíquica, onde a diferenciação entre ego e inconsciente em que Tetsuo se dissolve em luz e energia, pode ser lida como morte iniciática falha. Ele realiza um sacrifício simbólico, mas sem consciência. Ainda assim, esse gesto final abre espaço para a criação de um novo universo, metáfora do renascimento arquetípico. Kaneda, por sua vez, sobrevive à jornada e assiste ao renascimento. Ele simboliza o ego que testemunha a destruição da sombra sem ser consumido por ela. Embora não acesse o self diretamente, é transformado pela experiência, sugerindo um movimento indireto de individuação por negação. Jung advertia que aquilo que não é integrado retorna como destino. Akira encena essa verdade com contundência. A recusa de uma sociedade em confrontar seus traumas e sombras leva ao surgimento de forças monstruosas. Tetsuo
é produto e vítima desse recalcamento coletivo. A citação de Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, sintetiza a falência de uma cultura que escolheu o sonho tecnológico ao invés da introspecção. O filme propõe que apenas o mergulho no abismo da sombra pode engendrar verdadeiro despertar, mesmo que esse despertar venha, como em Akira, através do colapso e da criação simultâneos.